Irlanda é um país cheio de gente hospitaleira, com uma capacidade incrível de se divertir. Eles fazem você se sentir em casa, te recebem com um sorriso e uma história boa para contar, repleto de monumentos, cultura e diversão. A Ilha Esmeralda oferece muitas coisas: cidades encantadoras e sua bela capital, exuberantes paisagens verdes, costas magníficas e falésias dramáticas que caem diretamente no mar. Se você curte a natureza e a aventura, a Irlanda é um playground gigante. E se você quiser ver castelos de verdade, é só escolher um. Explore com a gente este incrível país e conheça os fatos e lugares mais fascinantes da Irlanda. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Irlanda está localizada a noroeste da Europa continental, com mais de 84 mil quilômetros quadrados. A ilha da Irlanda é a terceira maior da Europa e a 20ª do mundo. Irlanda é uma das Ilhas Britânicas. A leste se encontra a ilha da Grã-Bretanha, separada pelo Mar da Irlanda. A sudoeste, Irlanda está rodeada pelo Mar Céltico, enquanto que pelo oeste e ao norte pelo Oceano Atlântico Norte. A República da Irlanda ocupa cerca de 5/6 da ilha. Parte do Reino Unido ocupa o restante da ilha, ao norte, conhecida como Irlanda do Norte. A República da Irlanda está dividida em 26 condados, incluindo Dublin. Cada condado é uma unidade administrativa e tem um conselho de condado que lida com questões locais, enquanto na Irlanda do Norte é dividida em 6 condados. Sua capital é Belfast, a maior cidade da Irlanda do Norte. A ilha se divide em duas partes principais, uma faixa costeira com montanhas relativamente baixas, e onde se encontra seu ponto mais alto, o Monte Carrauntolil, localizado no sul da ilha. A região ao redor é conhecida por suas paisagens dramáticas com picos escarpados, lagos glaciais e vales profundos. O rio Shannon é o rio mais longo da Irlanda, com aproximadamente 386 quilômetros de comprimento. O que se destaca no oeste da ilha é o verde exuberante que preenche a região, enquanto que a leste se encontra a maior concentração de terras cultiváveis. A norte se destaca a Península de Inishowen. Oferece vistas espetaculares do Oceano Atlântico e da costa da Escócia, e das melhores auroras boreais do país. Curiosamente, na Irlanda, não existem serpentes. A lenda de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda, afirma que ele expulsou todas as serpentes da ilha. Mas a realidade é que seu isolamento geográfico a tornou menos acessível para muitas espécies de animais terrestres. E também devido ao clima, o que não é ideal para muitas espécies de serpentes, que geralmente preferem climas mais quentes. Dublin, a capital da Irlanda, é uma cidade vibrante e cheia de história, cultura e vida. Dublin está situada na costa leste da Irlanda, ao longo do rio Liffey, que divide a cidade em duas partes. Como a capital, Dublin é o centro político, econômico e cultural da Irlanda. É também uma cidade importante no contexto europeu, desempenhando um papel significativo no comércio e na indústria. Possui aproximadamente 1,2 milhões de habitantes na cidade de Dublin e de cerca de 1,9 milhões na área metropolitana. A Catedral de São Patrício é uma das mais icônicas e importantes catedrais de Dublin, construída no século XII, assim como o Castelo de Dublin, fundado no início do século XIII em 1204, por ordem do rei João da Inglaterra. A estrutura original foi construída sobre uma fortaleza viking que já existia no local. Atualmente, pela presença de grandes empresas de alta tecnologia, tem atraído a jovens profissionais de todo o mundo, o que tem transformado a cidade em uma cidade de negócios. De fato, há dados estatísticos que cerca da metade da população está composta por jovens abaixo dos 30 anos de idade. Os pubs irlandeses são lendas vivas. Entrar em um pub é como entrar em um mundo à parte. Música tradicional ao vivo, risadas, histórias sendo contadas. E claro, uma boa pinta de Guinness. E não se surpreenda se alguém puxar você para uma dança Céile. Essas danças tradicionais são pura diversão. Além dos lugares anteriormente mencionados, existem outros lugares incríveis em Dublin que merecem ser mencionados. Como o Trinity College, a universidade mais antiga da Irlanda, fundada em 1592 e que possui o Livro de Kells, um manuscrito iluminado medieval que é um dos maiores tesouros da Irlanda. Nele contém os 4 evangelhos do Novo Testamento Bíblico. Também o Phoenix Park, um dos maiores parques urbanos da Europa, com o Zoológico de Dublin, residência presidencial e espaços verdes para caminhadas e piqueniques. Catedral da Igreja de Cristo, fundada em 1030, é uma das catedrais mais antigas da cidade, onde possui a cripta medieval, exposições históricas e vistas panorâmicas da cidade. Dublin City Hall.
Desde 1852, o edifício tem sido utilizado como sede do governo municipal de Dublin. Um bairro cultural famoso pela vida noturna, pubs tradicionais, galerias de arte e eventos culturais, é o Temple Bar. Uma rua imprescindível é a O'Connell Street, uma das principais avenidas de Dublin, repleta de várias lojas e cafés. Essa cidade também é rica em museus e galerias. Milhares de pessoas visitam o Guinness Storehouse, museu interativo dedicado à história e produção da cerveja Guinness, com degustações de cerveja, e o Gravity Bar com vistas panorâmicas de Dublin. Sir Hugh Beaver, o diretor administrativo desse local, estava intrigado pela falta de um livro que compilasse recordes mundiais, assim teve a ideia de criar um. Foi assim que nasceu o famoso livro Guinness dos Recordes. O Grande Canal de Dublin é uma das principais obras de engenharia civil da Irlanda e tem aproximadamente 132 quilômetros de extensão. É utilizado principalmente para atividades recreativas como passeios de barco, caiaque, pesca e caminhadas ao longo de suas margens, além das ilhas e parques que encantam a todos os visitantes que passam pela região. Um dado curioso é que a batata foi trazida da América e plantada pela primeira vez no Condado de Cork, em 1588, que se constituiu um ingrediente essencial na cozinha irlandesa. Um prato típico é o borscht, panquecas de batata que podem ser fritas ou assadas, e o bolo de carne moída de cordeiro com queijo e batata. Irish Stew, um cozido tradicional feito com carne de cordeiro ou carne bovina, batatas, cebolas e cenouras. Colcannon, um prato feito com purê de batatas misturado com couve ou repolho, muitas vezes servido com manteiga derretida. Também o pão de soda irlandês. Adoram café com canela para acompanhar suas deliciosas sobremesas, como o barbrack, um pão de frutas cheio de passas e outras frutas secas. Cork é a segunda maior cidade da República da Irlanda e está localizada na província de Munster, no sul do país. É conhecida por sua localização pitoresca ao longo do rio Lee, e além de ser considerada a capital gastronômica da mesma, não só por ter sido o maior exportador de manteiga do mundo por muito tempo, mas também por possuir uma grande variedade de produtos, desde de seus deliciosos queijos até seus pescados defumados, que você pode provar no mercado inglês da cidade, que funciona desde 1788. Conhecido também como English Market, é um dos pontos turísticos mais icônicos e históricos da cidade. Como a cidade está ligada ao mar, possui o Clube de Iates de Cork, é um dos clubes de iates mais prestigiados e antigos do mundo. Nesta incrível cidade você pode visitar também o Blackrock Castle, que foi originalmente construído em 1582 como uma fortaleza para proteger o porto de Cork contra piratas e invasores, e foi transformado em um centro de ciências interativo. Ou visitar fortalezas medievais, como Blarney Castle, que se encontra a apenas 8 quilômetros da cidade. Ao redor da cidade também há lugares muito interessantes, como Kinsale, uma charmosa cidade portuária conhecida por suas ruas estreitas, coloridas casas e excelente gastronomia. Ou Cobh, uma cidade pitoresca situada na Great Island, famosa por ser o último porto de escala do Titanic, onde há um museu interativo que conta a história dos passageiros que embarcaram no Titanic, além de vilas e ilhas incríveis como a ilha de Spike. A diáspora irlandesa refere-se à imigração em massa dos irlandeses ao longo dos séculos, principalmente devido a fatores econômicos, sociais e políticos. Essa dispersão teve um impacto significativo tanto na Irlanda quanto nos países que receberam esses imigrantes. Muitos visitantes têm a curiosidade de saber sobre esse tema. Por exemplo, os monges irlandeses foram um dos primeiros colonizadores da Islândia. A imigração irlandesa foi uma das maiores e mais significativas do mundo. Hoje, cerca de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo reivindicam a ascendência irlandesa e mantêm um forte senso de identidade e orgulho em sua herança, o que equivale a mais de 14 vezes a população atual da Irlanda. O destino principal foi Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. Muitas comunidades celebram suas raízes irlandesas através de clubes culturais, eventos comunitários e educação sobre a história irlandesa. Se calcula que há mais de 34 milhões de norte-americanos com descendência irlandesa, quase 10% da população total do país. Entre os motivos da imigração estão a pobreza e a falta de oportunidades econômicas que levaram muitos irlandeses a buscar uma vida melhor em outros lugares, o que desempenharam um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade dos Estados Unidos, principalmente nas cidades de Boston, Nova York e Chicago. Não só lá, mas em muitos outros países os irlandeses tiveram uma grande contribuição cultural e invenções como as deliciosas batatas saborizadas e o primeiro submarino de John Philip Roland e as primeiras fotos coloridas por John Jolly, e o primeiro acelerador de partículas inventado por um físico irlandês chamado Ernest Walton.
A origem da Irlanda como um território habitado e como uma entidade cultural remonta a milhares de anos. A história da Irlanda é rica e complexa, marcada por influências de várias ondas de colonização e interações culturais. Por volta de 4000 a.C., a agricultura foi introduzida, marcando o início do período neolítico. Por volta de 600 a.C., os celtas começaram a chegar à Irlanda, trazendo consigo uma nova cultura, língua, o gaélico e tecnologias. No ano 432 a.C., se considera o início do trabalho missionário de São Patrício, que lutou para converter os celtas para o cristianismo. No final do século VIII, os vikings começaram a invadir e estabelecer assentamentos na Irlanda. Em 1169, os normandos invadiram a Irlanda, iniciando um longo período de influência inglesa e conflitos. A partir de 1541, a Irlanda passou a maior parte do século seguinte sob controle inglês, com várias rebeliões e resistências. Apesar disso, a Irlanda se nega a aceitar o protestantismo britânico e permanece católica. No ano 1800, se declara a união entre Irlanda e Reino Unido. Em 1845, dá início à Grande Fome Irlandesa. Foi um período devastador na história da Irlanda que ocorreu entre 1845 e 1852. Este evento teve um impacto profundo e duradouro na população irlandesa, na economia e na demografia do país, causada por um fungo que destruiu grande parte das colheitas de batata, que era o alimento principal. Isso diminuiu a população pela metade. Muitos morreram e outros emigraram. Em 1919, iniciou a Guerra da Independência Irlandesa, chamada a Guerra da Independência ou a Guerra Agro-Irlandesa. Em 1922, iniciou-se uma guerra civil entre os que queriam um país totalmente independente e os que queriam um país autônomo. A maior parte da Irlanda tornou-se independente como Estado livre irlandês, enquanto a Irlanda do Norte permaneceu parte do Reino Unido. Essa divisão é a que permanece até os dias de hoje. Em 1937, uma nova Constituição foi aprovada, a qual declarava um país totalmente independente com sua religião católica. E no norte, uma região de 6 condados, fiéis à coroa britânica, com a religião protestante e conhecida agora como Irlanda do Norte. Aqui você encontrará parques nacionais, lindas praias, corridas de cavalos, cidades medievais e locais históricos. Fazer trilhas e caminhadas. Esse lugar oferece uma variedade de trilhas para caminhadas como Waterford Greenway, uma trilha de 46 km que segue uma antiga linha ferroviária, e as trilhas na Península de Hook em Westford. Não encontrará em nenhum outro lugar da Irlanda um lugar com características únicas como aqui. As formações naturais que se formaram durante a Idade do Gelo, quando um glaciar causou uma erosão na montanha, deixando falésias quase verticais e um extenso lago. A Grã-Bretanha converteu ela em um ponto de escala dos invasores estrangeiros. Os vikings chegaram na região no século IX e fundaram algumas das primeiras cidades da Irlanda, como Waterford, a cidade mais antiga da Irlanda, situada junto ao rio Suir, que fez a cidade se tornar no principal porto marítimo da região. A partir do século XVIII, a prosperidade da cidade se consolidou, graças às indústrias locais, incluso pelas fábricas especializadas em vidro. Também encontramos a cidade de Westford, que o nome deriva do antigo nórdico Veisafur, pode referir-se a uma área de águas rasas e lodosas. Foi um porto marítimo próspero durante séculos, mas a sedimentação pôs um fim ao tráfego marítimo. Se continuamos pela costa sul deste condado, encontramos um dos faróis operacionais mais antigos do mundo, localizado na Península de Hook, chamado de Hook Lighthouse, com data de 1172. Originalmente, a luz do farol era produzida por uma grande fogueira de carvão no topo da torre. Os irlandeses são conhecidos por sua hospitalidade. Eles geralmente são muito acolhedores com visitantes e gostam de conversar e fazer novas amizades. O senso de humor irlandês é famoso, com um gosto particular por piadas e histórias engraçadas. O crais é uma palavra irlandesa que se refere a diversão, entretenimento e boa conversa. A música tradicional irlandesa, com seus fiddles, flautas e harpas, é uma parte vital da cultura. Danças tradicionais como o Irish Step Dance também são populares. Os irlandeses têm um profundo apreço pela sua rica história e tradição literária. A Irlanda produziu muitos escritores renomados como James Joyce, W.B. Yeats e Samuel Beckett. Na Irlanda, existem 2 idiomas oficiais: inglês, o idioma mais amplamente falado e utilizado na Irlanda. A maioria da população irlandesa usa o inglês como língua principal em sua vida diária, no trabalho e na educação. E o irlandês, ou gaélico irlandês, é um dos idiomas oficiais da Irlanda e tem status de língua nacional, mas falado por apenas 30% da sua população. Falando dos sobrenomes, normalmente começam com Mac ou O. Mac significa filho de, como McDonald's, significa filho de Donald, e o O significa neto de.
assim como O'Connor significa neto de Conor. A harpa é um antigo instrumento musical que se tornou um símbolo da Irlanda. É associada à tradição musical irlandesa e é um símbolo de identidade nacional. Ela aparece no selo nacional da Irlanda e em várias moedas e documentos oficiais. Imagens e ícones de São Patrício, o padroeiro da Irlanda e uma das figuras mais icônicas da história e cultura irlandesa. Aos 16 anos, foi sequestrado por piratas irlandeses e levado para a Irlanda, onde foi escravizado e trabalhou como pastor por 6 anos. Durante esse tempo, ele se converteu ao cristianismo. Após escapar da escravidão e retornar para a Grã-Bretanha, Patrício estudou e se preparou para o sacerdócio. Mais tarde, retornou à Irlanda como missionário para converter os pagãos ao cristianismo. Como o trevo e a serpente que ele supostamente expulsou, são comuns em celebrações e iconografia nacional. O dia de São Patrício é marcado por desfiles, eventos culturais, música tradicional, danças e o uso de verde. É um dia de celebração da cultura irlandesa e da herança, além de ser uma oportunidade para a comunidade irlandesa ao redor do mundo se unir em celebração. Na Irlanda, os seres mágicos conhecidos como duendes são geralmente chamados de leprechauns. Eles são uma parte importante do folclore irlandês e da mitologia celta, possuindo até um museu em Dublin. Os leprechauns são pequenos seres mágicos, frequentemente descritos como tendo cerca de 1 metro de altura. Eles são geralmente retratados com trajes verdes e um chapéu de aba larga, e muitas vezes têm uma aparência de um velho irlandês e que costumam fazer travessuras. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! Wicklow está situado ao sul de Dublin e faz fronteira com os condados de Carlow, Kilkenny, Waterford e Wexford, além de ter uma longa costa ao longo do Mar da Irlanda. O condado é famoso por suas montanhas e colinas, sendo a mais notável a Wicklow Mountains, montanhas de Wicklow que são uma parte importante do Parque Nacional de Wicklow. Além de castelos, o condado abriga várias grandes obras e atrações que destacam sua beleza natural e riqueza cultural. Como Poverscourt Estate é uma das propriedades mais majestosas da Irlanda, famosa por sua casa e jardins. E Glendalough, um antigo local monástico situado em um vale glacial cercado por montanhas. Porém, a dominação inglesa não era aceita por todos, assim as montanhas se converteram em um refúgio popular para os opositores da coroa, sendo hoje uma das únicas áreas conservadas silvestres do sudoeste, e as praias do leste. O lugar está repleto de belezas naturais. Localizado no Parque Nacional, Glendalough é famoso por seu cenário pitoresco e suas ruínas monásticas históricas. É um dos locais mais fotografados da Irlanda e é ideal para caminhadas e passeios. E o Parque Nacional de Wicklow, um dos principais destinos ao ar livre da Irlanda, oferece uma vasta gama de atividades, incluindo caminhadas, ciclismo e observação da natureza. Ainda em Glendalough, este local é uma das mais importantes e bem preservadas comunidades monásticas da Irlanda, fundado no século VI por São Kevin, e é uma atração histórica e espiritual significativa, que tornou-se um dos centros monásticos mais importantes da Irlanda medieval. Os Midlands são caracterizados por uma paisagem predominantemente plana e agrícola, com vastas áreas de campos e pastagens. A região também é conhecida por seus lagos e pantanos, como o Lago de Lough Bora e as áreas de turfeiras. O clima é temperado com verões moderados e invernos relativamente amenos, o que é ideal para a agricultura. A região tem uma rica herança arqueológica, com vários sítios históricos que remontam à pré-história e à era medieval. A tumba neolítica de Newgrange é uma das mais famosas e impressionantes tumbas pré-históricas na Irlanda, mas está localizada no condado de Meath, que faz parte da região dos Midlands. A tumba data de aproximadamente 3.200 a.C., o que a torna mais antiga do que as pirâmides do Egito e Stonehenge. No West Midlands há vários locais monásticos históricos que refletem a rica herança religiosa da área, chamado de abadia, localizados em vales verdes e abriga as ruínas de um monastério cristão do século VII. No lugar também existem castelos normandos. Foram construídos após a conquista normanda da Inglaterra em 1066 e serviram para consolidar o controle normando e proteger as novas fronteiras. Nesta região foi onde se originou a festa irlandesa que deu origem ao Halloween, uma antiga celebração celta que marca o final da colheita e o início do inverno, e também é considerada a véspera do Ano Novo Celta. Limerick é uma cidade localizada no sudoeste da Irlanda, na província de Munster. A cidade foi fundada no século XII por João, sem terra, o rei da Inglaterra, que estabeleceu um castelo na área, ajudando a consolidar a presença normanda na região.
Durante a Idade Média, Limerick tornou-se um importante centro comercial e militar. A cidade foi fortificada com muralhas e um castelo, e foi palco de vários conflitos, incluindo a famosa Batalha de Limerick durante a Guerra das Duas Rosas. Hoje em dia é conhecida como a capital dos esportes. Limerick tem uma forte tradição esportiva, com destaque especial para o hurling e o futebol gaélico, que são extremamente populares na região. Além disso, a cidade também abriga clubes e eventos em outros esportes. O futebol gaélico é o esporte tradicional irlandês que combina elementos de futebol e rugby, onde se usa mais as mãos do que os pés. Mas o mais famoso é o hurling, um esporte tradicional irlandês e é um dos mais antigos e populares do país. É conhecido por sua velocidade, habilidade e intensidade. Tipperary é um condado na província de Munster, no sudoeste da Irlanda, faz fronteira com os condados de Limerick, Clare, Lawes, Kilkenny e Waterford. A cidade principal é Clonmel, mas a cidade de Thurles também é um importante centro. O Rock of Cashel, também conhecido como St. Patrick's Rock, é um conjunto impressionante de ruínas medievais localizado no topo de uma colina. Inclui uma catedral, uma torre redonda e uma casa de orações. É um dos lugares mais visitados. É famoso por suas vistas espetaculares e pela sua importância histórica, incluindo uma lenda associada a São Patrício, que converteu o rei ao cristianismo. Por toda a Irlanda há castelos, fortificações milenares, muitos em ruína, que só com a imaginação dá para ter uma ideia da grandeza e importância que essas fortalezas históricas tiveram em sua época. Se considera que há mais de 3.000 castelos espalhados pela Irlanda, que seria impossível visitar todos, mesmo que tivesse muito tempo para isso. Entre os principais estão Castelo de Blarney, em Cork, Castelo de Kilkenny, Castelo de Dublin, Castelo de Cair em Tipperary, o Castelo de Bunhat em County Clare e uma infinidade mais. O Wild Atlantic Way é uma das rotas costeiras mais impressionantes e cênicas da Irlanda, estendendo-se ao longo da costa oeste do país. Com uma extensão de aproximadamente 2.500 quilômetros, a rota oferece uma experiência inesquecível de paisagens deslumbrantes, vilarejos pitorescos e atrações naturais. A rota percorre a costa oeste da Irlanda, desde o ponto mais ao sul, em Kinsale, County Cork, até o ponto mais ao norte, em Donegal. Foi criado para promover o turismo na costa oeste da Irlanda, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar a beleza natural e a riqueza cultural da região. Descubra vilarejos pitorescos ao longo da rota como Dingley, Clifden e Galway. É famosa por suas ruínas monásticas e por ser um local de patrimônio mundial da Unesco. Foi utilizado como cenário para a ilha de Ashto, onde Luke Skywalker se exilou em Star Wars. A primavera e o verão são ideais para desfrutar das melhores condições climáticas e das longas horas de luz do dia, embora a primavera e o outono também ofereçam uma experiência mais tranquila. Esta rota oferece uma experiência inesquecível para todos os tipos de viajantes. A costa oeste da Irlanda é famosa por suas paisagens dramáticas, habitadas há mais de 5.000 anos, impressionantes casas de campo dos séculos 17 e 18. Foi fundada como um assentamento anglo-normando. Apesar de tudo, as fortes tradições gaélicas sobreviveram. Entre os locais mais destacados dessa região estão Galway, as Ilhas Aran e os acantilados de Moher. Galway é uma cidade vibrante e culturalmente rica situada na costa oeste da Irlanda. É conhecida por sua atmosfera acolhedora, festivais animados e música tradicional irlandesa. A cidade tem uma longa história de comércio marítimo e foi um importante porto durante a Idade Média. É um dos principais centros da cultura gaélica na Irlanda. A língua irlandesa gaélico é amplamente falada na região e muitos sinais de rua são bilíngues. A cidade é conhecida por sua cena artística vibrante, com muitos artistas de rua, músicos e eventos culturais ao longo do ano. As Ilhas Aran são um grupo de 3 ilhas localizadas na Baía de Galway, na costa oeste da Irlanda. Conhecidas por suas paisagens acidentadas, cultura tradicional e monumentos antigos, as Ilhas Aran oferecem uma experiência autêntica da vida irlandesa. As Ilhas Aran são um dos últimos redutos do idioma irlandês gaélico, e muitos habitantes ainda o falam como sua língua principal. Fabricam os famosos suéteres de lã de Aran, conhecidos por seus padrões únicos de pontos de tricô, são uma tradição artesanal das ilhas. Em frente à costa dessas maravilhosas ilhas encontramos o Acantilados de Moher. São uma das atrações naturais mais icônicas da Irlanda, localizados no condado de Clare. Eles se estendem por cerca de 14 quilômetros ao longo da costa atlântica e atingem uma altura de até 214 metros. Compostas principalmente de arenito e xisto, as falésias foram formadas há cerca de 320 milhões de anos, durante o período carbonífero, e foi onde algumas partes do filme O Resgate do Soldado Ryan foram gravadas.
Donegal é um condado pitoresco no extremo noroeste da Irlanda, conhecido por suas paisagens selvagens costa acidentada. Península de Inishowen é a maior península da Irlanda, oferece vistas deslumbrantes do Atlântico e uma variedade de paisagens. Malin Head, o ponto mais ao norte da Irlanda, famoso por suas vistas panorâmicas e por ser um excelente local para observar a aurora boreal. O condado de Donegal possui uma variedade de lagos impressionantes que oferecem paisagens deslumbrantes e diversas atividades recreativas. Cada lago tem suas próprias características únicas e atrações, tornando Donegal um destino ideal para explorar a beleza natural da Irlanda. Como Lough Derg, um lago de peregrinação famoso, localizado perto de Petigo. Os acantilados de Donegal, localizados no noroeste da Irlanda, são conhecidos por suas paisagens espetaculares e impressionantes falésias que oferecem vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. O amor dos irlandeses pelos cavalos é uma parte profunda da cultura e história da Irlanda. Desde os tempos antigos até os dias atuais, os cavalos desempenharam um papel vital na vida irlandesa, tanto no trabalho quanto no lazer. Esta região tem um vínculo profundo com o cavalo, tanto na criação quanto na prática de corridas. O cavalo irlandês é uma raça robusta e versátil, bem adaptada para o clima e as condições do terreno. A P. McCoy é amplamente considerado um dos maiores jockeys da história. A economia da Irlanda tem enfrentado uma grande transformação nas últimas décadas. Historicamente, o país tinha uma economia predominantemente agrária, mas hoje em dia é uma economia muito desenvolvida, baseada em conhecimento e muito concentrada na tecnologia, nos serviços financeiros, nos produtos farmacêuticos e outras indústrias de alta tecnologia. Nos últimos anos tem desfrutado de um grande crescimento econômico. A economia da Irlanda é uma das mais dinâmicas e de rápido crescimento da Europa. O país tem uma economia de mercado altamente desenvolvida e globalmente integrada. É um centro global para empresas de TIC, com muitas grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Apple, tendo suas sedes europeias no país. Devido a baixos impostos e mão de obra altamente qualificada, faz com que se torne um ambiente favorável para a atividade empresarial. Um dos produtos têxteis mais icônicos da Irlanda são os suéteres de Aran, como já mencionado anteriormente, são conhecidos por seus padrões de pontos distintos e sua funcionalidade. Eles são tradicionalmente feitos de lã grossa e resistente, e são um dos produtos mais famosos produzidos no país. Sem falar da sua carne e produtos lácteos de altíssima qualidade, exportados para todo o mundo. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Nos conte se gostou do vídeo e o que faltou acrescentar. Espero que você tenha gostado dessa deliciosa viagem pela Irlanda. Que você tenha muita sorte e sucesso. E até o próximo vídeo.